Você contaria essa experiência novamente pra gente? O meu pai, padrasto, né, que é o Inácio, ele faleceu, eu acredito que 2018, né. Hã, minha mãe eu sempre falo, Gabriel, que quem ora, ele não é pego de surpresa, e o crente que tem intimidade com Deus também não. Eu lembro-me que minha mãe recebeu uma visita, uns meses antes do meu pai falecer, e de uma irmã, que é amiga dela, e essa irmã estava acompanhada de uma amiga dela que era profeta, mulher de Deus. E aí elas, na hora de ir embora, a irmã virou para minha mãe e disse assim: "Irmã, a irmã tá preparada para ficar viúva?" Meu Deus, na lata, Foi, assim? foi. Aí minha mãe olhou assim para ela: "Não, se ninguém tá preparada". Perguntar se eu tô preparada pra ficar viúva, claro que ninguém está, né, Gabriel. Aí ela falou assim: "Irmã, pois a irmã se prepara, porque o Senhor vai recolher seu esposo", Meu Deus. desse jeito. Tudo bem, minha mãe sempre acredita muito, né, claro, nas coisas de Deus, porém meu pai era uma pessoa que não tinha doença nenhuma. Eu nunca vi meu pai ir ao hospital por nada, assim, literalmente nada, desde quando eu me entendo por gente, assim, morando com ele. Uhum, E aí, passaram-se uns meses, meu pai, trabalhava como lavrador, furador de poço também. uhum. E aí ele, no mês de setembro, é o mês que as cisternas baixam, né, fica pouca água. Sim. Então precisa dar um furo para a água voltar a fluir dentro da cisterna. E aí quando foi nesse dia, meu pai ele trabalhava fora, ele só ia para casa na quinta-feira, aí ficava quinta, sexta, sábado, domingo, e na segunda ele retornava para a chácara onde ele trabalhava. Aí ele chegou na quarta, porque alguns amigos dele tinham dito para ele: "Seu Inácio, quando o senhor for dar o furo na sua cisterna, a gente vai te ajudar", porque ele furava para todo mundo de graça, meu pai era uma pessoa muito boa. Uhum. E aí, o que que ele fez, Gabriel? Ele chegou um dia antes do combinado, para não dar trabalho para os irmãos da igreja, não ter que Ah, ajudar ele. E aí na quinta-feira ele foi dar o furo na cisterna, e ele fez uma coisa que ele nunca tinha feito, ele chamou meu irmão para ajudar ele a fazer o serviço. Ele entrou na cisterna e meu irmão ficou em cima puxando no sari as latas de barro, né. uhum. E ele fez, furou tudinho, meu irmão puxou todas as latas de sari do sari. Aí eu lembro que eu saí de manhã para ir trabalhar, ele estava dentro do poço. Aí foi a última palavra que eu tive com ele, né. Falei: "Benção, pai". Aí ele: "Deus abençoe", e eu fui trabalhar. E minha mãe estava fazendo uma campanha de oração. Nesse dia o Senhor falou para ela: "Você não vai orar na igreja, você vai terminar a campanha aqui na sua casa". E ela não entendeu bem, mas, né, ficou. E aí meu pai foi dando o furo, furo, aí quando foi mais ou menos umas 11, 10 e pouco, minha mãe disse que meu irmão puxou, ele amarrou as ferramentas para poder levar para cima, né. Sim, sim. Só que o de prática era ele amarrar as ferramentas dentro de um balde e levar tudo junto. Aí Uhum. ele pegou tipo como se fosse um pé de cabra e amarrou na corda e para o meu irmão puxar no sari. E Sim. aí meu irmão puxou, aí quando foi chegando em cima, o ferro soltou da corda. Meu E aí o meu irmão Deus. só gritou assim: "Pai, o ferro!". Aí ele olhou, no que ele olhou, o ferro entrou na cabeça dele assim, ó, e Meu saiu, Deus. né, a parte do olho assim, saiu. E aí meu irmão ficou, pai, chamando, né, ele não respondia. Aí ele e nesse dia o Senhor tinha falado para minha mãe assim: "Ora repreendendo o espírito de morte na sua casa". Aí a gente pensa assim: "Ah, mas seu pai morreu e o espírito não foi repreendido". Foi, porque meu irmão desceu o poço, sem corda, sem nada, só segurando as laterais para poder tirar o meu pai de dentro do poço. O poço tinha 18 metros de profundidade. Meu E Deus. aí ele entrou, aí ele quando chegou lá embaixo, o ferro enfiado na cabeça, né, aí Uhum. ele disse que falou assim: "Pai, pode tirar", porque não tinha como subir com ferro. Não tinha como, era impossível. Uma cisterna ia o ferro ia ficar batendo nas lateral, subir no corpo dele, né. E aí meu irmão pegou e tirou, ele disse que na hora que tirou, aí o sangue começou a jorrar, né, jorrar, Meu jorrar. Deus. Aí o meu irmão pegou e amarrou ele numa Uhum. corda, né, em volta do corpo, aí nisso alguns vizinhos já tinham chegado, e aí puxaram ele, aí quando chegou em cima, minha mãe colocou ele no colo, aquele muito sangue, muito sangue. Aí levaram ele para o hospital de Braslândia, e eu estava trabalhando. Aí meu telefone tocou, era 11 e pouquinho, quase na hora, meu almoço tinha acabado de chegar. Aí era o meu irmão autista, que eu tenho um irmão autista, né, o Samuel. Uhum.
Aí ele falou assim, eu já achei estranha a ligação, porque era o horário dele estar na escola, ele não faltava aula de jeito nenhum. Eu Sim. falei: "Olha, sua mãe me ligando uma hora dessa, o que tá acontecendo?" Ele falou: "Neném, o pai machucou, tá no hospital." Eu achei que o machucou seria o quê? Uma enxadada no pé, alguma coisa, que ele é lavrador, né. Uhum. Aí eu falei assim para o meu chefe, falei: "Seu Wilson, eu vou no hospital, porque parece que aconteceu alguma coisa com meu pai, então o meu horário do almoço eu vou usar para ir lá e depois eu volto." Aí quando eu cheguei lá, Gabriel, eu vi uma das cenas que, assim, eu vou falar a verdade para vocês, até hoje eu não consegui ainda viver o luto do meu pai. Meu Parece que Deus. alguma coisa ainda tá presa, assim, sabe. Uhum. Eh, Quando eu cheguei no hospital de Braslândia, que eu olhei assim, tava minha mãe sentada, minha mãe tinha sangue no corpo inteiro, sangue e lama no vestido todo, sabe. Uhum. E meu irmão também em pé, o Pedro em pé, assim, que é o meu irmão que tirou ele do poço, ele sentado e lama, ele tinha lama e sangue no corpo inteiro, da cabeça aos pés ele era lama e sangue. Eu olhei aquela cena, eu falei: "Meu Deus, o que tá acontecendo, assim?" Eu não Aí eu cheguei, o médico me chamou na porta e falou assim: "Olha, seu pai sofreu um acidente", não me falou o que que era. "Seu pai tá num estado muito grave, ninguém da sua família que tá aqui tem condição de ser transferido com ele para o hospital, nós precisamos de transferir ele agora. Aqui nós não temos recurso e já pedimos o helicóptero e eu acho que a única pessoa que tem condição de ir é você, para acompanhá-lo, né." Eu falei: "Tudo bem, mas tinha que buscar o meu documento." Aí eu fui, voltei no meu trabalho, isso foi coisa de 10 minutos, né. Aí Uhum. quando eu cheguei lá, Gabriel, aí já tinha uma junta médica, assim, na porta do hospital de Braslândia. Aí o doutor pegou na minha mão, me levou lá para dentro da sala e falou assim: "Senta aqui, filha." Aí eu sentei. Aí ele falou assim, aí eu falei: "Doutor, já vai transferir meu pai? Tá tudo certo e tal?" Aí ele falou assim: "Não, não dá tempo, seu pai faleceu." Ô, Gabriel, não vou mentir pra você. Parece que naquela hora abriu um buraco no chão, assim, me sugou pra dentro, assim. Meu Deus. E o pior de tudo é que minha mãe estava na maternidade, levaram ela para dar um banho, trocar, porque ela tinha muito sangue. Uhum. E um dos guardas que estavam lá ouviu na hora que o médico falou que meu pai tinha falecido. E alguém foi lá e deu a notícia para minha mãe. Não esperou que eu sentasse. Minha mãe veio correndo, Gabriel, não tinha nem terminado de vestir da roupa ainda. Tava aqui com essa parte de cima sem roupa. Ela veio correndo, se jogou assim no chão do hospital, meu irmão. Ixi, o hospital de Brasília ficou assim, uma comoção assim que você não tem ideia. Minha mãe, ela ficava rindo, chorando ao mesmo tempo, ela perdeu um pouco do sentido, sabe. Foi. E aí eu lá, Gabriel, eu não sabia, até hoje eu não entendo, assim, o que que aconteceu, sabe. Sim. Eu sei que o médico disse assim pra mim: "Vai ali na sala, que o corpo do seu pai está lá", e minha mãe já estava lá. Quando eu cheguei, algo incrível. Meu pai morreu com um acidente muito feio na cabeça, né, rachou o crânio e tudo. Pela lógica que o médico me disse, era para ele estar inchado, era Uhum. para ter inchado a cabeça, era para ele ter ficado deformado, porque o acidente foi feio, o olho dele aqui saiu para fora. Meu Gabriel, Deus. quando eu olhei para o meu pai, parecia que meu pai estava dormindo. Não tinha inchaço, não tinha roxo, ele tinha acabado de falecer. O médico Uhum. disse que também não entendeu. Aí tudo bem, aí eu fiquei de um lado da cama, minha mãe ficou do outro lado, o médico no pé do meu pai. E minha mãe gritava para mim: "Filha, ora para o seu pai ressuscitar." Meu Ela disse assim para Deus. mim: "Eu já vi você várias vezes cantando e Deus fazendo milagres, e por que que você não ora para Deus ressuscitar o seu pai?" Ela ficava assim: "Ora, ora." Eu falo com ela, ela diz que não lembra, sabe, porque ela estava num estado muito de Uhum. Um fora de estado de si, choque, né, né. de choque, e não quis tomar remédio, porque ela disse que não queria ficar dopada. Gabriel, eu orei, amigo, não vou mentir para você não. Meu Deus. Eu orei e falei: "Senhor, por que que o Senhor não ressuscita meu pai?" Porque o cenário, Gabriel, era um dos piores. Um irmão autista, uma mãe em estado do jeito que estava, de repente uma coisa é alguém ficar doente e o médico te preparando e falar: "Olha, talvez essa pessoa não consiga voltar." Mas outra coisa é uma pessoa sadia, de repente, sofrer um acidente tão trágico. E eu orei e a resposta de Deus para mim foi e o Senhor falou comigo assim: "Eu estou no controle de tudo." E pensa, Gabriel, morreu o pai, o provedor da casa, nós não tinha dinheiro para enterrar, não tinha dinheiro para cova, não tinha dinheiro para caixão.
tinha Meu dinheiro para nada. Deus. A minha preocupação era: como é que eu vou enterrar meu pai? Aí nós voltamos para casa, o pastor Ney, a irmã Eunice, que cuidaram muito da minha mãe, da nossa família naquela noite. E aí começou a chegar gente na nossa casa. Gabriel, acho que no dia que meu pai faleceu, deve ter passado umas 400 pessoas na nossa casa. Porque Uhum. meu pai era muito conhecido, ele era aquela pessoa que você chegava, ele não deixava você ir embora sem te dar um alimento, sem te dar um milho, um feijão. O que ele tinha na casa, ele te entregava da Sim, colheita sim, dele. sim. E aí eu lembro que eu não tinha, eu falei, agora, como é que. Eu não sabia como fazer os trâmites, não sabia como proceder. Uhum. Eu sei que de repente, Gabriel, começou a entrar gente na minha casa, aí vinha um, colocava na minha mão dinheiro, aí vinha outro, colocava na minha mão dinheiro, aí vinha outro, colocava na minha mão dinheiro, vinha outro, colocava na minha mão dinheiro, e foi colocando, colocando, aí o vereador da cidade de Águas Lindas, doutor Anderson, parou a caminhonete dele e quis saber o que estava acontecendo com tanto carro estacionado nas ruas, perto da nossa casa. E ele mandou me chamar, eu falei para ele o que tinha acontecido, ele falou, olha, o que você precisar, conte comigo. Eu sei que o Senhor, naquela noite, a gente recebeu R$ 2.000 de Uhum. pessoas, e ainda a ajuda do vereador, aí chegou a funerária e tudo. Isso foi numa sexta-feira. E o meu pai não podia ser enterrado porque a Polícia Civil estava de greve. Uhum. E aí, ele só poderia ser enterrado no domingo. E no sábado eu tinha um congresso para cantar. Meu Deus. E a casa cheia de gente, e a família do meu pai, que não é cristã, lá também. E eu lembro, Gabriel, que eu entrei dentro do chuveiro e naquele dia eu descobri que as águas falam. Eu sempre gosto de falar isso, porque Meu literalmente Deus. eu escutei a voz do Senhor através das águas do meu chuveiro. Glória. Eu entrei dentro do chuveiro para tomar banho e o irmão Gesso chegou para me buscar para o congresso. E eu falei assim, irmão, eu não tenho condição de cantar nada. Eu falei para ele assim, o que que eu vou cantar? Eu vou cantar que o Senhor ressuscita, meu pai está morto. Eu orei, eu implorei, eu falei, Senhor, ressuscita meu pai. E meu pai está dentro de uma geladeira para ser enterrado. A minha família está enlutada, minha mãe, não sei, está no estado, meu irmão autista está ali pintando caixão de preto, que é o jeito que ele tinha de expressar os sentimentos. Minha irmã também não volta em si, meu outro irmão está naquela situação. E eu não sei o que está acontecendo comigo, porque eu não consigo reagir. Aí eu entrei, Gabriel, para tomar banho e disse assim: irmão, eu não vou. Mas ele não foi embora, ele ficou. Quando eu estava dentro do banheiro, que eu liguei o chuveiro, irmãos, não sei se você crê no sobrenatural de Deus, mas naquelas águas, as primeiras águas que saíram, saíram com uma voz, e a voz dizia assim: sai daqui agora, vista o seu vestido e vai adorar o meu nome. Aleluia. O Senhor falou comigo. E o Senhor falou assim: você não adora pelo que eu faço, você adora pelo que eu sou. E o Senhor falou comigo: enquanto você estiver me adorando, eu vou cuidar a dor da sua casa, eu vou curar a dor da sua família, eu vou sustentar a sua família. Ah, E eu fui, Gabriel, obedeci à voz do Senhor, nunca vou esquecer. Coloquei um vestido rosa, não deu nem para passar, e fui para a agenda. Quando eu cheguei na agenda, lá em Braslândia, todo mundo já me conhecia, até porque eu cantava em todas as igrejas praticamente. Cheguei no congresso, estava lotada a igreja. E na hora que eu cheguei, todo mundo olhou para trás, como se dissesse assim: o que que ela tá fazendo aqui? O pai tá na geladeira, a família tá enlutada. O que que essa moça tá fazendo? E eu sentei. Quando eu sentei, aí foram me dar oportunidade. Alguém falou pro líder assim: não dá não, a cantora deve ter vindo só receber o apoio, né? E aí sim. eu falei: não, vou cantar. Pode me dar o microfone que eu vou cantar. Aí eu tinha um porta-CDzinho assim, até era de um bichinho rosa. Eu não tinha levado. Eu falei: agora, não tenho CD para cantar. Quando eu abri a Bíblia, tinha um CD na Bíblia. E eu só cantava uma canção desse CD, gente. Creia vocês ou não. E a canção que eu coloquei lá, eu falei, vai ter que ser sim, porque não tem outro CD. E a canção que eu cantei foi essa. Como Meu Deus. Davi, eu quero adorar diante da morte. Não vou me prostrar. Ela adorou
naquela situação. Depois que o pai morreu. Será que pode ser assim nos dias de hoje? Mesmo na decepção, Deus achar um adorador. É muito difícil na provação louvar, abrir mão da própria dor e o adorar. E eu cantei. E o Senhor falou comigo: esse adorador já amanhece adorando, esse adorador abaixando a araia. Já tem milagre esperando, esse adorador, quando abre sua boca, faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora, a qualquer momento ele se ergue e adora, porque ele sabe que a tua adoração move a mão de Deus. E eu entendi naquele dia que o adorador, ele nasce para adorar. Você tem que acordar pela manhã adorando. Porque quando eu cantei essa parte assim, ó, ele entrou no templo para adorar, eu deixei meu luto, eu deixei meu lar. Eu queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto. Foi o que escolheu. Aleluia. Eu escolhi adorar, eu podia ter ficado em casa.